Motos TV. Bom dia, meu nome é Roberto Nunes e comando aqui o Autos e Motos, versão ao vivo no Facebook do Aratu Online. Caso queira participar, pode mandar uma pergunta. Hoje o tema é cuidado com a multa, situações de trânsito que podem levar ao motorista, ao condutor, a ganhar uma multa e levar um susto na hora de receber a carta do Detran em casa. Entre os temas aqui que nós vamos colocar, tem o lançamento do Audi Q5 e o nosso giro de mercado, com destaque para a nova Ferrari, que vai ser apresentada no Salão de Frankfurt em setembro agora, um novo modelo de entrada da Ferrari. Bem, o convidado de hoje é o Major Luiz de Souza, consultor de legislação de trânsito, que vai tirar as nossas dúvidas sobre situações que podem levar a uma multa. Primeiro, Major, bom dia. Hoje a gente vê muito motorista levando multa por ultrapassar sinal vermelho ou mesmo usando o celular. Essas duas situações aí são as mais corriqueiras no trânsito da Bahia e também do Brasil. Bom dia. Bom dia a todos. Infelizmente é uma cultura nossa, né, do Brasil, né, não respeitar as leis de trânsito, leis tão importantes para salvar a vida das pessoas. E esses dois tipos, né, de infração realmente são muito comuns: desobedecer o sinal vermelho e também a questão do limite de velocidade, já que o excesso de velocidade é a causa de acidente número 1 no Brasil. Major, hoje o condutor, o cidadão, ele está mais esclarecido, mas ele insiste muitas vezes em ter atos no trânsito que refletem um pouco da falta de educação que ele tem no dia a dia, é um reflexo no trânsito, né? Hoje o Denatran já define aí os tipos de infrações. Eu queria que o senhor lembrasse quais são os tipos de infrações de trânsito no Brasil e de que forma esse condutor pode ser punido em uma situação onde ele infringe aí uma regra básica de trânsito. Hoje o sistema ele não é apenas pecuniário, né, de punir a pessoa com a multa, um valor. Tem um sistema de pontuação que faz com que o cidadão, o condutor, ele fique um pouco mais comedido, porque se ele ultrapassar a pontuação de 20 pontos no período de 12 meses, ele pode ter o direito de dirigir suspenso. Então as infrações de trânsito, elas são de natureza gravíssima, na qual acresce 7 pontos e tem um valor de R$ 293. A infração ela pode ser grave, né, que ela tem um valor de R$ 195 e 5 pontos no prontuário. A infração ela pode ser de natureza média, com um valor pecuniário de R$ 130, acrescendo 4 pontos no prontuário. E a infração pode ser leve, sendo o valor de R$ 88 e com 3 pontos no prontuário do condutor. Lembrando que se ele no período de 12 meses, por exemplo, invadir um semáforo cuja infração é de R$ 293 e 7 pontos, 3 vezes que ele fizer isso no período de 12 meses, ele já corre o risco de ter o direito de dirigir suspenso. Major, a legislação ela está aí não para punir e sim para educar. No caso desses tipos de infrações aí, me dê um exemplo de uma infração leve e um exemplo de uma infração gravíssima, onde o condutor ele pode insistir nessa infração e ele ter essa multa dobrada ou tendo um valor muito alto para ele pagar como uma punição, né? Infração leve, uma que eu posso citar, é você estacionar o seu veículo ou parar o seu veículo numa distância superior a 50 centímetros da guia da calçada. É uma infração de natureza leve. Veja que esse comportamento ele não vai atentar contra a vida de ninguém, porém pode prejudicar o espaço e a fluidez do trânsito. Agora, a infração gravíssima, que hoje infelizmente é muito comum, é você ultrapassar a velocidade limite da via em mais de 50%, ou seja, uma via de 80 km por hora, se você for flagrado com a velocidade 130. acima de 130, 120, né, essa infração vai configurar como gravíssima. Major, o programa aqui hoje é um programa esclarecedor, informativo, onde as pessoas podem participar pelo Aratu Online, pelo Facebook, mandar perguntas que o Major vai responder aqui. Caso você queira participar, você também, após o programa, você pode visualizar esse programa aqui
no Aratu Online ou no meu site autosimotos.com. Major, seguir uma ambulância na cidade, muitas vezes a ambulância está ali para prestar um socorro. E as pessoas insistem em seguir ela numa situação de socorro. Isso é normal? É uma situação de multa para o condutor? É isso mesmo, o código ele contempla isso. Os veículos de emergência são as ambulâncias, os veículos de polícia, os veículos de fiscalização de trânsito, bombeiro, das Forças Armadas. São veículos que eles têm a prioridade no trânsito quando estão em serviço de urgência. Quando a pessoa se aproveita dessa prioridade, seguindo para obter vantagem, ela está cometendo uma infração de natureza gravíssima. E a outra coisa que o cidadão precisa aprender é que o código prevê que você deve dar passagem pela esquerda. Ao você ver o veículo de urgência, ele com aquelas luzes intermitentes e o som da sirene, você deve dar passagem pelo lado esquerdo. Muitas vezes também o condutor ele prende, né? Ele não abre a passagem. Isso também é passível de uma multa? Isso também é infração gravíssima. Você não dá passagem ao veículo de emergência. Você pode ser multado, infração gravíssima. Então você deve dar passagem e essa passagem pelo lado esquerdo. E seguir também o veículo de emergência, seja a ambulância, seja o carro de polícia, fiscalização de trânsito, é infração gravíssima. Situações simples que acontecem no dia a dia, no cotidiano de grandes cidades como Salvador, são normais. Agora, ontem eu vi uma cena até inusitada. Eu estava numa rua na Pituba, onde a rua é mão única e o carro estava estacionado de sentido contrário. Ele não entrou ali de ré, com certeza ele pegou a rua pela contramão. Qual é a multa numa situação dessa? E além de ter pego a rua pelo sentido contrário, ele deixou estacionado durante a tarde toda. O artigo 181, ele define diversos tipos de infração de trânsito, todas relacionadas ao estacionamento em local proibido. Já o artigo 182, parar em local proibido. Neste caso, na maioria das vezes é previsto a remoção do veículo, ou seja, colocar o veículo no guincho e ser recolhido ao pátio, tendo em vista que o veículo está estacionado num local onde ele prejudica a fluidez no trânsito. Mas nesse caso específico, em você estacionar na contramão de direção, é a única exceção do código que não prevê a remoção, mas prevê uma multa, porque ao colocar o veículo ali, provavelmente você trafegou pela contramão. Sei. Além disso, você está confundindo os outros motoristas com relação ao sentido da via. Que um dos indicativos de você saber se a via ela é de mão única ou mão dupla, você vê justamente o posicionamento dos carros quando estão estacionados. Autos e Motos TV é uma parceria com o Aratu Online, o portal do SBT Bahia. Sim, na semana passada, eu estive no Rio de Janeiro. Fui, a convite da Audi, conhecer o novo crossover E5. A segunda geração chega cheia de tecnologia. Veja a matéria na tela. 5 traz mudanças no visual e muita tecnologia embarcada. A segunda geração do Q5 chegou ao Brasil. Mostrado no Salão de Paris 2016, o crossover Q5 está de cara nova. O modelo é feito no México, nas configurações Attraction, Ambiente e Ambition. Todas são equipadas com um bom motor 2.0 TFSI, mais potente com 252 cavalos, acoplado ao câmbio automatizado S-Tronic de dupla embreagem e 7 velocidades. O carro tem ainda a inédita tração integral 4 Ultra, com distribuição de força do motor para as 4 rodas de acordo com a demanda. Se a mecânica está melhor e ainda mais forte, o pacote de segurança, tecnologia e de itens é bem generoso. O Q5 traz exclusividade para desbancar os rivais Volvo XC60 e BMW X3. A Audi faz questão de entregar 3 versões com materiais mais nobres e amplo pacote de equipamentos para deixar motorista e demais passageiros em um mundo premium ainda mais agradável. Se a Volvo lançou o novo XC60 com mais pacote tecnológico, a Audi não ficou atrás. O crossover da Audi traz um interior totalmente renovado. Entre os destaques, o Virtual Cockpit. O crossover Q5 é o Audi mais vendido em todo o mundo e por conta disso, a marca das argolas inclui o painel Virtual Cockpit digital com tela TFT de 12,3 polegadas. O carro pode ser equipado com ar-condicionado de 3 zonas, bancos dianteiros com desenho esportivo e de memória para o motorista e teto solar panorâmico Open Sky.
A Audi valoriza o Q5 na sua versão Ambition, com faróis de Full LED, lanternas em LED, assistente de faróis e frisos decorativos e luzes internas customizáveis. E opcionais, a Audi oferece os pacotes Side Assist, assistente de tráfego reverso e o tão desejado Traffic Jam, o sistema de auxílio de condução que funciona com componentes para deixar o carro mais seguro em situações de viagem ou de trânsito mais congestionado na cidade. A versão de entrada tem sistema Drive Selection, ar-condicionado automático, bancos dianteiros com ajuste lombar e computador de bordo com display colorido. O crossover tem volante multifuncional e há ainda sistema de monitoramento de pneus. O carro tem também faróis com ajuste automático de altura, auto-hold, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e câmera de ré. Bem, uma pergunta aqui do nosso câmera aqui, ele teve uma dúvida, Major, em relação ao condutor que dá passagem para uma ambulância. Se ele for o primeiro na faixa e ele colocar o carro um pouco à frente e tiver um fotossensor nesse cruzamento, ele pode ser multado? Ele pode sim. Agora, os fotossensores, geralmente, a parte magnética, os sensores que ficam no chão, eles ficam após a faixa. Então, qual é a minha recomendação? Se isso acontecer com você, você é o primeiro da fila ali, aguardando a abertura do semáforo, e tiver uma ambulância, um carro de polícia pedindo passagem, você tente dar a passagem posicionando o seu veículo em cima apenas da faixa. Se for fotografado, vai ser fotografado em cima da faixa e não pela invasão de semáforo. E caso essa multa, essa notificação chegue em sua residência, você precisa não perder o prazo dos 30 dias e fazer a defesa e usando a argumentação que você deu passagem ao veículo de emergência. O órgão de trânsito vai ter a foto também do veículo de emergência que invadiu o semáforo e com isso vai facilitar a sua defesa. Muita situação do dia a dia, motoristas podem andar na reserva e em alguma situação o carro ficar sem combustível. A pane seca é também uma infração de trânsito, Major? É isso mesmo, Roberto. É uma novidade desse código, né? Um código que já tem um tempinho, mas é o novo Código de Trânsito Brasileiro. É justamente punir aquele condutor que deixa faltar combustível. E o pior, nesse caso, é previsto também a remoção do veículo, colocar o veículo no guincho e recolher para o pátio, né, do órgão de trânsito. Então é importante que você fique atento e não deixe que falte combustível no seu veículo. Esse aparelho aqui, o celular, é parceiro do dia a dia de todo cidadão hoje, de criança ao motorista também. Muitas vezes se usa esse celular de maneira indevida, atendendo quando está guiando. É uma infração e isso pode comprometer o dia a dia e até gerar um acidente, não é, Major? O código ele já contemplava, né, no artigo 252, você utilizar o celular, né, falando, mesmo utilizando com fone de ouvido, a infração de natureza média. No ano passado, no mês de novembro, a Lei 13.281, ela trouxe um aditivo para esse artigo, contemplando também você manusear. Ou seja, basta estar com ele nas mãos para que seja configurada uma infração de natureza gravíssima, seja utilizando para teclar, para acessar as redes sociais. Então, o código hoje já contempla, né, você manusear, você teclar, ainda é mais grave do que você simplesmente falar. Em todos os dois casos, as estatísticas dizem que aumenta muito a probabilidade de acontecer um acidente, em até 4 vezes mais, se você estiver utilizando o celular. E isso tem acontecido muito com artistas, pessoas que deveriam dar exemplo. O SBT São Paulo fez uma matéria, confira aí. Encontre o erro nessas imagens. Achou? No vídeo, Neymar e os amigos estão sem cinto de segurança. O passeio com os parças foi lá em Paris. Mas o Detran de São Paulo não deixou barato. Em um post bem humorado, o jogador mais caro do mundo é lembrado do risco de uma lesão por driblar o cinto. Quando é famoso, né, acho que eles deveriam dar o exemplo, né? O deslize virou notícia em todo o mundo. A lei tem que ser respeitada em todos os lugares. A campanha do Departamento de Trânsito dá bronca em famosos que publicam imagens desrespeitando a lei, como a Anitta, que gravou esse vídeo enquanto dirigia. Eu acho que pode pegar um pouco mal, porque o famoso ele tem uma imagem, né? Então ele tem que zelar também. A gente não quer constranger ninguém, a gente só quer chamar a atenção
das pessoas. E no caso das celebridades, a gente tem esse alcance maior, tem uma repercussão maior com toda essa ação. O Detran usa o mau exemplo dos famosos para fazer um alerta. 94% dos acidentes com morte no trânsito são causados por falha humana, como o uso de celular, a falta de cinto de segurança, o excesso de velocidade e a mistura de bebida e direção. Mas nem todo mundo levou esse puxão de orelha na esportiva. A atriz Luana Piovani ficou irritada quando levou uma bronca por andar com os filhos sem cinto. Eu sou uma cidadã que peco muito pouco, sabe por quê? Porque eu detesto ter rabo preso. O desabafo de Débora Nascimento atrás do volante também foi parar na página do Detran. Eu achei que eu ia segurar a onda um pouco mais, mas não sei se é TPM, não sei. A atriz entrou na brincadeira. Acho bacana o Detran chamar a galera e falar, gente, presta atenção aí na direção, pô. Aí, Major, 4 situações em um momento só com o Neymar, mas é bom que é um exemplo para todos, né? Usar o cinto de segurança em todos os passageiros, inclusive nas crianças, e usar as redes sociais de maneira moderada, né? Quais são as infrações aí e as multas que um condutor ou uma pessoa dentro do carro pode ganhar no dia a dia aí, agindo desse jeito? Alguns dos comportamentos ali ficou configurado dirigir sem atenção. A falta do cinto de segurança, que é uma infração gravíssima, e é prevista a retenção do veículo no local até ser sanada a irregularidade, ou seja, colocar o cinto. O cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. E as crianças com menos de 10 anos, elas devem ser colocadas no banco de trás. E se ela tiver, por exemplo, até 1 ano no bebê conforto, de 1 ano a 4 anos na cadeirinha, de 4 anos a 7 anos e meio no assento de elevação e de 7 anos e meio até 10 anos no banco de trás usando o próprio cinto de segurança. É comprovado cientificamente que no caso de uma colisão e o veículo estiver em uma velocidade acima de 20 km por hora, a falta do cinto de segurança já pode lesionar as pessoas. Uma delas, se ela não estiver utilizando, ela pode machucar todas as outras que estão utilizando o cinto de segurança. Major, algumas situações do dia a dia que causam susto também. Muitas vezes as pessoas, os esquecidos, entram numa rua à direita e esquecem de sinalizar. Isso é uma multa também, né? Exatamente. A seta, o pisca-pisca, como é utilizado, conhecido pelas pessoas, ele deve ser utilizado toda vez que você deseja mudar de direção. Quando você está numa via, ela tem várias faixas, para você mudar de uma faixa para outra, que é chamado de transposição de faixa, você precisa utilizar também a seta, usar o mesmo recurso, o mesmo procedimento para a ultrapassagem, certo? Quando você não faz isso, você pode estar prejudicando, principalmente o motociclista, aquele que vem no ponto cego, e precisa saber que você deseja mudar de direção, e com isso, se você o fizer sem sinalizar, você pode acontecer um acidente, se envolver num acidente grave. Se você for entrar em uma rua, você precisa sinalizar para avisar o pedestre que pretende atravessar a rua, ele vê o carro com pisca ligado. Então, é uma cultura que você precisa adotar de sempre utilizar a seta indicadora de direção. Parar sob a faixa e não dar preferência ao pedestre, isso também é corriqueiro, né, Major? E é uma situação de falta de educação, né? Exatamente. A faixa é o local adequado para o pedestre fazer a travessia. E se for configurado a maneira intencional como ameaça ao pedestre, é uma infração que prevê também a suspensão do direito de dirigir. Então, se você for autuado por ameaçar o pedestre que está atravessando na faixa, porque o pedestre ele tem o direito de, mesmo quando o semáforo abre, dele prosseguir no passo que ele estava, completar a travessia. Então, você não pode ficar ameaçando nem apressar o pedestre. E se fizer dessa forma, corre o risco da suspensão do direito de dirigir. Autos e Motos TV é uma parceria com a Aratu Online. Vamos ver agora algumas notícias no nosso Giro de Mercado. A Ferrari revelou o seu novo esportivo, é o Portofino, que chega no lugar da California T, o modelo de entrada da marca italiana. Tem motor V8 com 600 cavalos de potência e quase 80 kg de torque. São 40 cavalos a mais em relação à California T.
A Ferrari Portofino acelera de 0 a 100 km por hora em 3,5 segundos e atinge velocidade máxima de 320 km por hora. Já a marca alemã BMW anunciou o novo M5. A divisão Motorsport preparou o sedã de 4 portas para as pistas. Construído com peças em fibra de carbono e alumínio, o M5 tem motor M-Twin Power Turbo 4.4 V8 biturbo. Tem 600 cavalos e 76,45 kg de torque. Possui uma transmissão automática M-Septronic de 8 velocidades para garantir arrancadas e também as aceleradas. O sedã é de alta performance e tem velocidade máxima limitada eletronicamente dos 305 km por hora com o pacote opcional M-Driver. O Renegade é uma das opções de SUVs no Brasil. A Jeep amplia sua gama e oferece agora mais uma versão no Renegade 2018. O modelo ganhou novas configurações. A versão custo chega para substituir a 1.8 como opção de entrada, a série especial Night Eagle. A configuração Limited passa a ser oferecida com motorização 2.0 diesel de 170 cavalos, além da tradicional 1.8 Flex com 139 cavalos. O Renegade é o terceiro SUV mais vendido no Brasil, perdendo apenas para o Compass e o líder Honda HR-V. Tem versões com motor flex ou diesel. A nova geração do X60 chega ao Brasil com visual mais esportivo e muita tecnologia. Serão 3 versões, todas equipadas com motor 2.0 de 258 cavalos e câmbio automático de 8 marchas. O novo X60 tem faróis Full LED, central multimídia com conectividade via Android Auto e Apple CarPlay, sistema de frenagem de emergência com assistência de direção, alerta de mudança de faixa e sistema de proteção de saída e entradas e controle de velocidade de cruzeiro. Na configuração mais cara, o Volvo X60 tem perfil esportivo com roda de aro 21 com pintura em preto fosco. A grade é clássica e a suspensão tem ajustes esportivos. O carro tem volante com aletas de trocas de marcha e o som é de alta performance. O novo Volvo X60 chega para brigar com Land Rover Evoque, BMW X3 e o novo Audi Q5. Bem, na semana que vem tem o feriado do 7 de setembro e tem muita gente que deve viajar. E muita gente vai dirigindo e pode cometer algum tipo de infração. Um detalhe, Major. As pessoas às vezes pegam um carro, transportam mais de 5 passageiros, que já é um limite acima do normal, né, em um veículo, e muitas vezes transporta carga também. Primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre o transporte de passageiros, o limite, que todo mundo deve ter o cinto, e a situação de transporte de carga excessiva no bagageiro e também no local do assento do banco traseiro. Isso pode ser uma infração de trânsito, né? O macete você quer saber a capacidade de passageiros do seu veículo? Consulte o documento ou simplesmente conte a quantidade de cintos de segurança, pois um cinto só pode ser utilizado por uma única pessoa. Ao contar a quantidade de cintos de segurança, você sabe a capacidade, né, do seu veículo. E você não pode exceder a capacidade, que é uma infração de natureza gravíssima, certo? A retenção do veículo até um dos ocupantes sair para você poder prosseguir a viagem. Outra infração que é muito comum é você utilizar o compartimento de carga para transportar pessoas, no caso das caminhonetes. Isso também não é permitido, com a exceção de se você solicitar anteriormente ao órgão de trânsito. E há uma diferença muito grande entre carga e bagagem. Bagagem são os utensílios pessoais e esses podem ser levados com você, né, no compartimento de passageiros. A carga, que são os demais utensílios, eles devem ir no compartimento destinado à carga. Uma mala é uma carga. Então, essa mala deve estar no porta-malas e não no banco ao lado de um passageiro no banco traseiro. Exatamente, né? Esse objeto solto dentro do veículo, no caso de uma colisão, de um acidente, ele pode provocar lesão nas pessoas e por conta disso, o legislador ele prevê que tem que ser no compartimento de carga. Além disso, o peso bruto total do veículo não pode passar de 3.500 quilos. E também associado ao peso, ao excesso de peso, tem também a perda da visibilidade da área envidraçada e com isso
você compromete a segurança de todos. Muitas vezes, Major, as pessoas colocam objetos soltos ali no bagagito, naquela área traseira ali, além de prejudicar a visibilidade, numa situação de uma frenagem mais brusca, esses objetos podem ser lançados contra os passageiros, né? E isso causa uma infração de trânsito também, né? É uma lei da física, né? A inércia, né? E nesse caso, o objeto vai ser projetado para frente do veículo, podendo lesionar as pessoas. É infração de trânsito. A outra infração que é muito comum é você lá no bagageiro, na parte do teto, você colocar coisas ali, tem um limite de 50 centímetros. Você não pode ultrapassar esse limite de 50 centímetros. Transportar a bicicleta no fundo, mesmo utilizando, né, aquele equipamento para transportar a bicicleta. Existe uma regra básica, não pode encobrir a placa do veículo, nem as lanternas. Se encobrir a placa, precisa de uma placa. É isso aí. Se por um acaso o dono do veículo transportar uma bicicleta, ele teria que ter uma segunda placa com lacre também, né? Com lacre também, é previsto isso, com lacre. Né? Isso, se ele não colocar e achar que está fazendo um transporte comum num objeto que está bem acoplado no veículo, ele pode ser multado, e qual seria a multa? Uma multa de natureza gravíssima, prevê também a retenção do veículo no local, porque é trafegar com a placa encoberta, certo? Ele vai precisar tirar a bicicleta para poder prosseguir, vai ser um transtorno que vai comprometer a viagem dele. A bicicleta é a única que dá exceção, ela pode ser transportada no teto, né? Não tem esse limite dos 50 centímetros, porém o ideal é que você coloque a bicicleta na traseira do veículo e faça com que ela não esteja encobrindo, né? Você desmonte ela se for necessário, para não encobrir nem a placa, nem as lanternas. Major Luiz de Souza, major da PM, ele é consultor de legislação de trânsito. Major, numa situação de viagem, comer dentro do carro, o motorista comer dentro do carro é uma infração de trânsito? Sim, porque ele está utilizando uma mão só para conduzir o veículo. O artigo 252, ele prevê isso, né, dirigir com apenas uma mão. E ele dá apenas uma exceção. Caso você for acionar algum equipamento dentro do veículo, você pode tirar a mão do volante. Ou caso você deseje sinalizar suas intenções, utilizando os gestos que são previstos no código, né? O gesto de colocar. Então, dirigir com a mão só, principalmente aquela cultura de dirigir com o braço por lá de fora, é isso que eu ia perguntar. É infração gravíssima. É uma infração gravíssima. E muitas vezes, em alguma situação, pode até causar um acidente. Né? Existe na literatura alguns acidentes, né, quando um veículo cruzou com outro, né, a pessoa perder o braço justamente porque esse braço estava para o lado de fora e com isso foi a parte que foi alcançada pelo outro veículo. Para quem vai viajar, deve se programar para fazer a viagem do feriadão de 7 de setembro e sair um pouco antes para não entrar numa situação onde ele pega o engarrafamento e quer chegar logo no seu destino e faz uma ultrapassagem pelo acostamento. Isso é corriqueiro e a Polícia Rodoviária Federal e Estadual tem fiscalizado isso e punido esses infratores, não é, Major? O código prevê que o acostamento ele foi feito para veículos que estão em pane, ou seja, estão quebrados e deve estar devidamente sinalizado. Não existe nenhum tipo de momento na viagem que você possa utilizar o acostamento, a não ser se você for entrar à esquerda, aí você tem que aguardar no acostamento. É uma infração de natureza gravíssima e ela tem um fator agravador, né? Ela pode ser multiplicada por 5 ou por 10, ao chegando essa multa ao valor próximo a R$ 3.000. Major, voltando em situação urbana aqui em Salvador, estacionar a menos de 5 metros de uma esquina ou você obstruindo uma garagem, isso é infração de trânsito? Sim. As pessoas acham que só configura a infração de estacionar em local proibido quando há uma placa de regulamentação proibindo isso expressamente, o que não é verdade. Existem outras situações em fila dupla, na frente de garagens, né, a menos de 5 metros, né, da esquina. Então, são situações que não precisa ter nenhum tipo de placa e que, pela própria natureza do local, já é proibido estacionar. A frota de veículos no Brasil tem melhorado, mas existem muitos carros aí em péssimas condições circulando, né? É uma infração de trânsito você circular com veículos em má conservação? Sim.
código também prevê isso, né? Trafegar com o veículo em mau estado de conservação é infração de trânsito. E por isso que no curso de formação de condutores tem a disciplina mecânica, para que você saiba e faça a manutenção de primeiro escalão, que é aquela manutenção prevista no manual do veículo. Você deve ler o manual do seu veículo, para que você faça as manutenções de acordo com o que é previsto pelo fabricante. Bem, Autos e Motos TV levantou esse tema sobre multas, sobre condução segura, sobre comportamento, porque assim, no dia a dia, você vê que isso é corriqueiro, né? Até em situação do pai ou da mãe levar o filho na escola e faz fila dupla. Isso configura uma infração e são situações que ocorrem de manhã, no meio-dia e no final de tarde. O que é que um pai pode fazer para ele tentar evitar essa fila dupla aí em portas de escolas? Roberto, as crianças de hoje serão os condutores do futuro. Então o pai deve, acima de tudo, dar o bom exemplo para ajudar na formação de seu filho. A criança, ela percebe, ela já aprende na escola algumas noções básicas de trânsito e ela sabe quando o pai está cometendo uma infração de trânsito. Então ele deve procurar dar o exemplo ao filho, sair de casa mais cedo, procurar evitar a pressa e dessa forma evitar esses comportamentos que são prejudiciais à segurança no trânsito. Tá. Outro ponto, no final de semana, muitas vezes as pessoas se excedem, bebem, que não podem beber. Hoje o limite de álcool no sangue é 0 e é uma das infrações mais habituais em grandes cidades e em cidades também no interior, né? Só para reforçar, qual é a punição de uma pessoa que é identificada numa blitz, que ele ingeriu bebida alcoólica, e qual é a punição que ele tem, e se ele voltar a fazer, o que é que ele... Isso aí é uma situação complicada, mas tem acontecido com muitos motoristas na Bahia, né? Se uma pessoa for abordada numa blitz e ela vai ser convocada, certo? A soprar o etilômetro, fazer o teste do etilômetro, o famoso bafômetro. Caso ela se recuse, ela vai ser enquadrada no artigo 165, que prevê, naquele momento, o recolhimento da habilitação, certo? Ela só vai poder prosseguir se ela chamar uma pessoa habilitada para levar o veículo dela, para tirar dali o veículo. Vai ter futuramente o direito de dirigir suspenso por 1 ano e a multa no valor de R$ 2.930,47. Além de ter que, após cumprir a suspensão do direito de dirigir, ter que fazer um curso de reciclagem de 30 horas e uma prova no Detran para comprovar que aprendeu esse novo ensinamento. Major Luiz de Souza, consultor de legislação de trânsito aqui na Bahia. Eu quero agradecer a sua presença, os esclarecimentos. Eu gostaria que o senhor desse uma mensagem para quem vai pegar a estrada aí no feriadão do 7 de setembro e também aos motoristas, os desatentos, os que esquecem que ser cidadão é respeitar os deveres e os direitos também do outro, né? Para você que vai viajar agora no feriado, a primeira providência é fazer uma revisão no seu veículo, verificar a documentação, sua carteira nacional, né, sua carteira de habilitação, se ela está dentro do prazo de validade, verificar os documentos, o documento do veículo e muita prudência, certo? O excesso de velocidade, a pressa, ela é que leva à morte. Então você seja comedido, respeite a sinalização e com isso aproveite seu feriado. Bem, agradeço aí a presença de todos aí do outro lado, no celular ou no tablet. Autos e Motos TV é uma parceria com o Aratu Online. Se você quiser ver esse programa, você pode assistir no autosimotos.com, que é o site parceiro do Aratu Online, ou algumas novidades no meu Instagram, @autosimotos.tv. Até a semana que vem. Vamos acelerar? Autos e Motos TV.